A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados. Já estamos aqui no capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Nós vamos iniciar hoje a partir do versículo 13. No encontro passado, nós encerramos no versículo 12, em que Jesus ele fala que Deus terá mais pena de Sodoma do que das cidades que rejeitarem a sua mensagem. E hoje ele vai começar também de uma forma bem forte, meus irmãos. A gente nota que Jesus ele era verdadeiro e Jesus não negociava princípios. Ele falava só a verdade, sem massagear ego de ninguém. Ele era sempre verdadeiro, sem a preocupação de magoar, sem a preocupação de falar palavras duras. Então ele não fazia politicagem, ele falava sempre a verdade e nos ensina a ser dessa forma também, irmãos. Não importa onde a gente esteja, nós não podemos negociar princípios. Olha aqui como que Jesus ele fala. Aqui ele vai contar das experiências que ele teve aos seus discípulos, falando sobre a questão do juízo de Deus. E olha o que ele fala. Ai de você da cidade de Corazim, ai de você da cidade de Betsaida, que foram cidades onde ele passou e ele operou milagres ali, sinais do reino de Deus ali foram feitos ali naqueles lugares. Pessoas foram curadas, pessoas foram libertas, ele pregou a sua mensagem, pregou a sua palavra ali. Então ele passou por ali e permaneceu por um bom tempo naqueles lugares ali. E aquele povo presenciou, aquele povo, uma multidão seguiu ele naqueles lugares. E olha o que ele fala aqui. Ai de você, Corazim, ai de você, cidade de Betsaida, porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos na cidade de Tiro e de Sidom, os moradores de Tiro e de Sidom já teriam abandonado os seus pecados há muito tempo. Ele fala que os milagres que foram feitos, em Betsaida, em Corazim, se fosse feito em Tiro e em Sidom, o povo daquele lugar já teria abandonado o pecado há muito tempo. E mesmo diante de tudo aquilo que Jesus fez, essas cidades, tanto de Corazim como de Betsaida, fecharam os ouvidos para a mensagem do Evangelho. Não houve transformação, porque houve rejeição da palavra de Deus. Eles rejeitaram, eles focaram mais na cura, no milagre. Ali havia uma multidão ali que focaram na cura, no milagre, mas não ouviram a mensagem de Jesus. Você lembra que Jesus ensina que devemos primeiro levar, atender às necessidades do povo para depois levar a palavra? E era dessa forma que Jesus fazia. Era uma palavra que tinha rigorosidade metódica, que ela era acompanhada por ação, por procedimento. E eles presenciaram tudo e mesmo assim rejeitaram. E Jesus ele fala aqui que se fosse feita a mesma coisa que tivesse feito em Betsaida, em Corazim, em Tiro e Sidom, o povo dali teria se convertido. Por que Jesus fala? Porque Tiro e Sidom são cidades que não pertencem ao território de Israel. Fica na região norte de Israel, são cidades portuárias, são cidades ali prósperas que são influenciadas pela cultura grega, e ali são uma região do politeísmo, é uma região que há muita imoralidade sexual, como tem muito dinheiro, muito poder aquisitivo, há muita imoralidade sexual, muita perversão. Então, assim, e o povo muito orgulhoso, porque é um povo próspero, um povo muito orgulhoso ali. Mas mesmo diante de tudo isso, mesmo de sendo uma cidade que não é da cultura, que não carrega uma cultura judaica, que é uma cidade de gentios, mesmo assim, se fosse feitos os milagres que Jesus fez em Betsaida e fugiu o nome aqui, e Corazim, eles teriam se convertido. Olha o que ele fala, Jesus ele fala aqui, ó. E para mostrarem que estavam arrependidos, olha o que o povo de Sidom e Tiro faria para mostrar que está arrependido. Eles teriam assentado no chão, vestido roupa feita de pano grosseiro e teriam jogado cinzas na cabeça. Eles teriam se humilhado, mesmo sendo um povo ali, gentil, que não conhecia, as leis judaicas, que não conhecia os ensinamentos dos profetas,
mesmo diante disso, eles teriam se prostrado ali diante de Jesus, eles teriam se humilhado ali diante de Jesus. Versículo 14: no dia do juízo, Deus terá mais pena de Tiro e de Sidom do que de vocês, Corazim e Betsaida. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu? Pois será jogada no mundo dos mortos, será jogada no inferno, em outras versões. Por que ele fala isso? Porque Cafarnaum foi onde Jesus viveu, foi onde Jesus cresceu, foi uma região que tinha uma familiaridade com Jesus imensa. Mas mesmo diante disso, não tinha ali arrependimento, né? Não adianta haver familiaridade com Jesus se não tem arrependimento. Precisamos nos arrepender. Continuando aqui. Então disse aos seus discípulos: quem ouve vocês está me ouvindo, quem rejeita vocês está me rejeitando, e quem rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Então quem rejeita os discípulos de Jesus está rejeitando também Jesus, está rejeitando também aquele que enviou a ele, está rejeitando também a Deus. O que essa palavra nos mostra, meus irmãos? Como nós podemos aplicar isso? Podemos aplicar também isso em nós. Quando fala de Cafarnaum, fala de um povo que conhece conhece a lei, conhece os ensinamentos dos profetas, conhece Jesus. Jesus ele cresceu em Cafarnaum, a família dele é toda de Cafarnaum, é um povo que conhecia. Nos mostra que conhecer Jesus não basta, meus irmãos. Muitas vezes tem pessoas que conhecem a Jesus, mas que ainda não se arrependeram. O que Jesus quer de cada um de nós é arrependimento. Precisamos nos arrepender. Quando ele fala de Corazim e de Betsaida, são pessoas que receberam um milagre, são pessoas que receberam um extraordinário de Deus e mesmo assim rejeitaram. A consequência será maior para esses que rejeitam a palavra de Deus. Mesmo recebendo o milagre, rejeitam a palavra de Deus. Como aquele leproso, como aqueles 10 leprosos, né? Apenas um voltou para ser grato, né? E para se entregar ali a Jesus. Apenas um voltou. Aqueles outros 9 terão que prestar conta diante de Deus. Isso mostra que existe grau de juízo. Quanto maior nosso conhecimento de Jesus, maior é o nosso juízo. Irmãos, Jesus ele não quer apenas que a gente vive uma religiosidade como os judeus viviam. Ele quer que a gente se entregue a Ele, Ele quer que a gente decida viver uma vida para Ele, Ele quer que haja arrependimento, que haja transformação. As boas novas do reino nos levam palavras que fazem a gente refletir sobre arrependimento. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós só seremos salvos se a gente crer em Jesus e se arrepender dos nossos pecados. Não basta apenas crer, nós precisamos também se arrepender. Nós estamos encerrando a palavra hoje, amanhã a gente dá continuidade a isso. E eu gostaria muito que você refletisse sobre isso. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Será que ainda tem algo que a gente precisa se arrepender? A gente tem que fazer essa reflexão. Deus abençoe a todos e nos encontramos amanhã com a continuidade dessa mensagem. Até amanhã.